Agora imagina que você chegou num projeto, você é novo no projeto, não tem ideia do que aquele projeto faz, e tem um list assim. Você não vai saber que propriedades são essas, né? Igual esse true aqui. O que esse true é? O que ele significa? Nada, né? Aqui esse 22, o que ele é? Ele é o ID do nosso usuário, ele é o que? Né? Não dá para entender muito bem o que acontece. Então a gente vai modelar um pouquinho melhor essa parte do list. Para isso a gente vai utilizar, deixa eu apagar essa linha do console, a gente vai utilizar o object, né, o objeto do JavaScript. Então a gente coloca aqui users, né? Então a gente cria um array de usuários. Vamos lidar de uma forma um pouco mais simples, né? Depois a gente implementa o array junto com o objeto. Vamos colocar aqui, ó, const user, certo? Então ele vai ser só um usuário. E agora a gente abre chaves e não colchetes, certo? O objeto ele lida com chave e valor, enquanto o array lida com posição e valor, tá? Então aqui na posição 0 do nosso array a gente tem o valor miro. E aí se a gente quer mudar isso daqui no user para, por exemplo, name, a gente abre aqui o name, certo? A gente define que o name vai ser miro. Então esse é o objeto. Então ele é uma chave com o valor. A gente não precisa de aspa aqui, tá? Só no JSON que a gente precisaria. Então se a gente printar agora o user, console.log user, a gente consegue ver que temos um objeto, e nesse objeto a gente tem uma chave chamada name. E a gente consegue resgatar isso daqui de uma forma mais limpa, eu diria. Então a gente coloca user.name, e ele, tá vendo que o IntelliSense ele já traz aqui a opção, né, do nosso objeto. E a gente salva, ele já traz uma forma bem mais simples do que, por exemplo, o console.log list na posição 0. Certo? Você consegue visualizar como desenvolvedor de uma forma um pouco mais simplificada, certo? Agora, e além disso, né, de ter essa forma um pouco mais simplificada, fica mais organizada porque agora você sabe que miro se refere ao name do nosso usuário, né? Então não fica uma coisa perdida, igual esse 22 aqui. Esse 22 aqui, ele poderia ser uma idade, poderia ser um ID, então a gente coloca aqui age, e aqui a gente coloca 22. Agora a gente sabe que no user, se a gente printar aqui o user, ele traz essas opções como se fosse listando o list, né? Printando o list, na verdade. Ele traria as informações da mesma forma, só que de uma forma mais organizada. Então agora no user a gente tem name e age. A gente pode acessar disso de uma forma mais limpa, que é só dar user.age, que ele já traz essa propriedade, né? Então a gente teria também tecnologias, a gente pode colocar só tech, e aqui a gente traria JavaScript, vírgula, Node. Ou seja, continua sendo uma lista, certo? Só que agora dentro de um objeto, na propriedade tech. Então se a gente der um user, né, console.log user, ele traz da mesma forma, né, é um array com duas posições, dois itens na verdade, duas posições também, né, já que ele lida com posições. E aqui a gente coloca user.tech, agora ele vai listar todas as nossas tecnologias. E agora, como ele é uma lista, ele trabalha com posições, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar uma posição direta. Então a posição 1 vai ser o Node.js. Lembra que o array ele sempre conta a partir de 0. Então user.tech, na posição 1, ele vai ser o nosso Node.js, enquanto na posição 0 ele é o JavaScript. Ok? Então, passando de novo aqui, tá? A gente acessa o nosso objeto com user, né? Ele é uma variável constante, a gente não consegue alterar. Então, a gente não consegue definir uma outra user, sei lá, miro, certo? Ele vai explodir um erro. A gente não pode definir um novo objeto aqui com as mesmas propriedades, tá? Ele não vai deixar porque ele já foi declarado como user. A gente não pode passar só o user modificando o valor, o que seria possível com let, né? Então se aqui fosse let user, o user poderia ser modificado, mas como a gente está usando const, ele não permite, ok? Então user, ele traz todas essas chaves e valores, tá? Então eu tenho essas propriedades name, age, tag. A gente acessa o objeto, ao invés de ser com colchete a posição, a gente acessa através de ponto e a chave. Então aqui name. E a gente vai usar o tech agora, .tech, para a gente acessar uma lista de tecnologias. E agora, por se tratar de uma lista, a gente usa a questão de posição.
na posição 0. Ok? E da mesma forma seria o booleano, né? O booleano ficou meio perdido aqui, né? Que ele é. Então a gente pode definir aqui como dev. Então o dev vai ser true. Então a gente pode printar de novo o user, que ele traz todas as opções, e a gente pode validar se esse usuário ele é um desenvolvedor. Então, deu true ali, então quer dizer que ele é um desenvolvedor. Isso a gente pode utilizar em condições, já que booleanos a gente costuma utilizar justamente em condições. Tá? E a gente poderia ter um false também. Então, bonitão. E agora uma outra forma da gente utilizar o objeto seria dentro de um array. Então a gente poderia ter const users, e aqui a gente ter um array, certo? Então vai ser uma lista de usuários. E aqui a gente traz essas opções. Eu só vou copiar, tá? Então, agora se a gente printar users, ele vai trazer uma lista de objeto, uma lista de usuários. Então aqui na posição 0 eu tenho o name Miro, dev, age, e a gente pode colocar mais outro aqui, né? A gente cria um novo objeto, coloca name, com as mesmas propriedades, tá? Name John, idade, vou colocar 20, tech, o tech ele não vai ter, então vai ser uma lista vazia, tá? E ele vai ser um dev como false, então ele não vai ser dev. Então a gente pode criar uma lista de usuários, uma lista de objetos, e agora a gente tem essas duas opções. Então na posição 1, né, então se a gente colocar aqui users, por se tratar de uma lista agora a gente trabalha com posições e não com chaves e valores, e a gente coloca na posição 0, agora a gente tem só o Miro, né, o objeto do user Miro, e na posição 1 a gente tem o objeto só do user John. E a gente pode acessar as propriedades da mesma forma, né? A gente acessou o objeto que está dentro da lista, agora a gente passa a acessar as chaves. Então a gente digita ponto name. Então ele traz John, se eu colocar na posição 0, ele traz Miro. E a gente pode acessar tech também, né? Da mesma forma. Então a gente acessa users na posição 0, que ele vai trazer o nosso objeto do Miro. Agora a gente quer a propriedade tech, que vai ser uma lista de tecnologias. E nessa parte de tecnologias a gente quer acessar a posição 0, né, que é a primeira tecnologia. Então seria uma tecnologia de mais impacto pro Miro. É isso que a gente tem, né? Então a gente poderia ficar brincando aí de criar mais listas. Então, sei lá, colocar aqui um objeto dentro da lista tech. Então a gente coloca list, dentro dessa lista aqui a gente vai ter, sei lá, 1, 2, 3, e na posição 4 vai ter um outro objeto. Dentro desse objeto a gente coloca como true e coloca, sei lá, outra lista aqui dentro. E dessa lista a gente coloca string A, B e C. Então já fica essa zona, mas funcionaria. Então se a gente colocasse um tech aqui, ele já traria esse objeto que está dentro de um array. E a gente pode acessar a última posição, né, do nosso array, que seria a posição 2, né, já que tem 3 opções, conta a partir do 0, então seria 0, 1, 2. E aqui no tech a gente tem o 2. E aí ele traria esse list, né. Dentro desse list a gente tem um monte de palhaçada, tá, que a gente colocou aqui só para ficar brincando. Então list, quer dizer, tech, aí na posição 2, e agora a gente teria... Era lá que eu me perdi, aqui é muita coisa. Então na posição 2 a gente teria .list, e agora a gente tem esse outro array, né, que é esse array desgraçado. E nesse array a gente pode pegar a posição 4, né, posição 3 na verdade, né, que é 0, 1, 2 e aqui 3, né, posição 3, ele vai trazer também. E a gente tem uma outra lista, a gente pode acessar essa lista aqui. Então ele traz esse array e a gente pode pegar a posição 0. Então fica essa palhaçada, mas a gente consegue brincar dessa forma. Outra forma que a gente poderia fazer é ter uma lista com lista com lista com lista, tá? Então a gente tem, sei lá, const users, e aqui a gente tem uma lista dentro da lista. Então aqui a gente tem um objeto dentro da lista que vai ser users, para ficar essa zona mesmo, 0, e aqui a gente tem uma lista dentro da lista, que aqui fica, sei lá, Miro. Então virou essa palhaçada, tá? Não ficou nada legível. Nada legível. E observe que a gente definiu uma nova const com o mesmo nome, né? User. Não pode, né? Então vamos colocar aqui só users. Users, opa, qual vai ser aqui dentro? Users. Então agora a gente tem um array com uma posição. Nessa posição a gente tem a posição 0, um objeto. E tem uma user, tá? Então a gente teria aqui nessa posição 0
alguma coisa, que eu não sei o que é, que seria um array de objeto. E a gente pode acessar a posição 0 dessa posição 0. Então 0 de 0. E a gente acessa .users. E aqui na posição 0 também, o item 0. E aí ele traz o Niro. E a gente poderia ter o John aqui também. John. E aqui a gente acessar a posição 0, quer dizer, a posição 1 da posição 0 do array de users. É bem confuso, mas eu aconselho você ficar explorando aí, brincando um pouquinho entre arrays e objetos, que a gente utiliza bastante no dia a dia como dev.